Eu vou te contar uma história. Em 1922, um hidroavião saiu lá dos Estados Unidos, de Nova York, com destino ao Rio de Janeiro. Mas teve uma passagem histórica aqui por São Luís. É que no dia 12 de dezembro daquele ano, ele aterrissou ali, onde era a Praia do Caju, hoje Beira-Mar. Os dois pilotos, o norte-americano Walter Hilton e o brasileiro Pinto Martins, foram até homenageados na Câmara Municipal aqui de São Luís. Teve também, de acordo com relatos da época, uma salva de 21 tiros tocada na Praça Benedito Leite, uma grande festa popular organizada à noite na Praça Deodoro. Todos os sinos das igrejas badalaram. Tudo isso para marcar a chegada do primeiro avião aqui em São Luís. Mas o que tudo isso tem a ver com futebol? O nome do hidroavião era Sampaio Corrêa 2. Entendeu, né? E quem nos ajuda a contar essa história aqui neste primeiro episódio da série especial dos 100 anos do Sampaio Corrêa é Hugo Saraiva, professor, pesquisador, boliviano de coração e autor do livro Sampaio Corrêa, uma paixão dos maranhenses, que conta a história do clube desde a fundação até 2009. A passagem do hidroavião em São Luís, na década de 20, foi um feito assim inédito, primeiro inédito no Brasil e ainda mais em São Luís, né? Que foi a primeira viagem, né? O rei de aéreo Estados Unidos e Rio de Janeiro, na época do centenário, em comemoração ao centenário, né, da independência do Brasil. E foi inclusive bem ousado, porque se a gente pegar o fundo da história, eles tiveram mais problemas, né, do que glórias, né? O primeiro avião que afundou, paravam um mês em algum país para repor as peças, para conserto, né? Então, foi, além do ineditismo, foi um ato heróico de fazer uma viagem dessa. Na Praia do Caju, ali naquele entorno, né, como era tradicional, havia as peladas, né? Então os garotos, né, eufóricos pela passagem do avião, resolveram batizar um clube que já existia assim, formalmente, que eles se reuniam para jogar bola, e resolveram levar um pouco mais a sério esse clube, e a partir da chegada do avião eles resolveram colocar esse nome de Sampaio Corrêa. Mas exatamente qual a origem de Sampaio Corrêa? Por qual motivo o avião tinha esse nome? O Brasil ele comemorava o centenário da sua independência, e o governador José Matoso de Sampaio Corrêa, que era de uma família bem tradicional, né, de políticos no Rio de Janeiro, ele financiou essa travessia, né, que era inédita até então. E foi uma comemoração importante, né, um marco para a história da aviação brasileira, e Deus quis que o próprio avião recebesse o nome do senador, né? E as cores ostentadas pelo clube ao longo desses 100 anos também têm relação com os pilotos que estavam no hidroavião. As três cores elas são originárias, né, da própria cor do macacão dos dois pilotos, era um cearense e um americano. Era o Pinto Martins, que dá nome inclusive ao aeroporto de Fortaleza, e o Walter Hilton, que era o piloto americano. Ele vinha, né, trajando uma roupa com as cores da bandeira americana e ele com as cores da bandeira brasileira. Então, até na hora da escolha das cores foi bem interessante, que tiraram o verde e amarelo da bandeira brasileira, né, e o vermelho da bandeira dos Estados Unidos. A fundação do clube de forma oficial, tornando aquela ideia dos amigos de pelada numa agremiação, algo mais organizado, né? Se deu no dia 25 de março de 1923. Como conta a história, na residência de Inácio Coxo, localizada em uma das ruas do bairro do Lira, que dão acesso à Rua do Passeio, a área da São Pantaleão. Daí um dos apelidos do Sampaio, Tricolor de São Pantaleão. E vale o registro também do primeiro jogo oficial entre Sampaio e Luso Brasileiro, que era o time de referência na década de 1920. No dia 26 de abril de 1923, o Sampaio venceu por 1-0 com um gol de Lobo. O primeiro modelo do uniforme tricolor foi inspirado no Fluminense do Rio de Janeiro, feito por Gervásio Sapateiro. Não demorou muito e as primeiras conquistas chegaram, como o do bicampeonato estadual em 1933 e 1934. Esse foi só o começo de uma história repleta de títulos, conquistas contadas de várias formas. Tudo isso construindo uma imagem de vencedor do Sampaio Corrêa. E assim passou a ser chamado também de forma carinhosa pelos torcedores e até pelos adversários de outras maneiras, como Tubarão e Bolívia Querida. Na década de 50 o Brasil jogaria a Copa América, né? E na época a Bolívia pelo menos para aquela competição, montou uma seleção bem forte, né? Então ela era a sensação da Copa América.
E aqui em São Luís, claro, só se falava em Copa América naquele ano. E as cores da Bolívia, né, por ser idênticas às cores do Sampaio Corrêa, foi um fato curioso. Então, quando o Sampaio Corrêa jogava aqui em São Luís, na época da Copa América, alguns torcedores começavam a dizer que ali estava a Bolívia. Sobre a questão do mascote, o mais aceitável que se tem hoje em termos de registros no arquivo público, remete a um jogo na década de 50, exatamente 1950, Sampaio Corrêa e Ceará, né? Na época eles excursionavam pelo Nordeste, né? Eles iam fazendo jogos em São Luís, Teresina, Belém, e o Ceará passou aqui por São Luís, né? E claro, é uma terra conhecida pela jangada, né? Pelas praias. Então um jornal chamado Pacotilha ao Globo, que não existe mais, ele ilustrou uma charge, que era um recurso novo para a época, né? De utilizar o desenho, utilizou um jangadeiro identificando o Ceará, e um tubarão. Após essa charge, muita gente começou a adotar o tubarão como mascote oficial do Sampaio Corrêa. E essas conquistas todas com os personagens você vai curtir aqui, na série dos 100 anos do Sampaio, mas só que nos próximos capítulos. Hoje, ficamos com a fundação e os primeiros passos desse gigante maranhense com brilho que reluz em todo o país, que daqui a 2 dias chegará uma marca histórica, 100 anos de fundação. Sampaio! Falar sobre o Sampaio, esses dias foram aquele dia de emoção, aquela friozinho na barriga. Né? Fico muito feliz e orgulhoso por ter feito parte disso. Eu tinha um sonho de me tornar um atleta profissional e ser reconhecido. Eu acho que ser reconhecido pelo Sampaio Corrêa, acho que foi melhor ainda. Para mim foi uma honra ter vestido essa camisa, de ter sido campeão, de ter marcado o nome na história do clube com a artilharia de uma Série B. Basta olhar a história para saber que o caminho do Sampaio realmente é único. Um time que tem a origem de um hidroavião se tornou campeão de 3 divisões do Brasileiro e tem nomes dentro e fora do campo que se tornaram imortais junto com o tricolor. Vamos começar por Juvenal Marinho dos Passos, mas que desde pequeno é conhecido como Juca Baleia. Participou de um tricampeonato maranhense de 90 a 92 e teve uma atuação marcante na Copa do Brasil diante do estrelado Palmeiras dos anos 90, quando o Juca, do alto dos seus mais de 100 quilos, provou com agilidade e técnica que poderia defender muito bem as cores do tricolor. O reconhecimento até hoje, isso eu posso dizer que me dá alegria, satisfação quando eu encontro um torcedor da minha época que me reconhece, está com um filhinho, aí diz, olha, esse aqui foi Juca Baleia, meu filho foi um dos que passaram pelo Sampaio, foi goleiro do Sampaio Corrêa. Isso me traz recordações, me traz satisfação que só quem sabe a emoção que eu fico no momento daquilo. Outro que fez história no Sampaio dentro de campo, segurando um título nacional para o tricolor, foi Marcelo Baron, um legítimo camisa 9, que marcou também 9 gols no marcante título da Série C em 97. Fez esse aí, o primeiro gol na decisão diante da Francana de São Paulo, em um Castelão lotado, 3-1, e um título histórico com a assinatura do artilheiro Baron. Orgulho em ter podido fazer parte dessa história, ter contribuído com essa história, lembrando de um Castelão cheio, de um time jogando um futebol bonito e do Marcelo Baron fazendo gols. Aliás, ídolo com tempo de casa temos bastante no Sampaio. Basta ele entrar no memorial para reconhecer várias taças onde esteve presente. Eloy, outro gaúcho, fez seu primeiro jogo profissional no tricolor e hoje tem 430 jogos pelo Sampaio. Relembra bem como chegou ao clube e as conquistas que teve aqui. Hoje eu sou um torcedor praticamente também do clube, então estou feliz no ano do centenário estar podendo participar, estar podendo jogar ainda, então a gente vê os ídolos aí no memorial do clube e espero daqui uns anos também poder ver aqui minha foto e as pessoas lembrarem de mim com muito carinho e um jogador que sempre se dedicou muito pelo clube.
Agora no capítulo xodó daqueles pontas rápidos que se imortalizaram no tricolor, o Sampaio teve grandes nomes. O maranhense Reginaldo Castro Bibinha tinha 1,47 m de altura, foi pentacampeão maranhense, com belas atuações na década de 70 e 80 com a camisa do tricolor. Falecido em 2020, deixa saudades para quem viu ele jogar. Na época, as pessoas comentam que eu levava mesmo o torcedor para campo. Eu acho que o Sampaio Corrêa não se desfez do Bimbinha porque não poderia perder seu público, não poderia perder Bimbinha. Por falar em agilidade e identificação com Sampaio, a pimenta no tempero tricolor começou a dar caldo em 2012. Anderson Rodrigues, o Pimentinha, é sinônimo de Sampaio. Chegou na Série D em 2012 e logo ganhou o carinho do torcedor. Tanto que em mais de uma década no Sampaio, entre idas e vindas, o momento que ele nunca esquece é um jogo da Série D. 40 mil torcedores na reabertura do Castelão em 2012. E ele fez o gol da virada. Foi surpresa para mim o Flávio ao mesmo tempo ter me botado de titular, que eu fui saber horas antes do jogo. E depois a torcida ovacionando meu nome, me chamando. Eu acho que ali foi um momento da minha carreira que eu consegui chegar onde eu queria. Pimentinha, aliás, foi um garçom daqueles para outro camisa 9 e recentemente entrou na história do tricolor. Foi do Sampaio o artilheiro da Série B de 2022, Gabriel Poveda. Um feito na maior Série B de todos os tempos. Foi vestindo o tricolor que Poveda marcou 19 gols e se tornou o único jogador do Sampaio a ser um artilheiro de um brasileiro. Isso me orgulha demais e também quero aqui agradecer a todos os torcedores pelo carinho, pelas mensagens que me mandam até hoje de apoio, de motivação. Isso é muito gratificante. E fora de campo, o Sampaio também tem em sua história nomes que passaram um bom tempo no comando do clube e colecionaram títulos. Manuel Ribeiro esteve à frente do tricolor por uma década e garantiu títulos como o da Copa Norte e o título do Brasileiro da Série C invicto, além de uma participação na Copa Comebol. 95.720 pessoas. Recorde do Estádio Castelão. É o maior público do futebol brasileiro em 98. Já o atual presidente Sérgio Frota está no cargo desde 2007 e tem no currículo títulos como campeão da Série D, campeão da Copa do Nordeste, melhor campanha em brasileiro de pontos corridos e agora segue sonhando com a Série A. Levando o nome do Maranhão e essa bandeira Sampaio Corrêa por esse Brasil afora e dizer que nós estamos trabalhando para que o futuro do Sampaio Corrêa seja o mais auspicioso possível. São alguns dos milhares que fizeram e fazem a história do Sampaio Corrêa de uma torcida marcante, de cores únicas, de títulos, de gols, de suor, de lágrimas. O Sampaio e os 100 anos. Clube que mudou a vida de quem levou esse escudo no peito. Está no momento do Sampaio estar completando esses 100 anos, é muito importante. Um forte abraço e aproveitem bem a festa do centenário do Sampaio. E o Sampaio Corrêa eu levo para todo canto que eu vou porque é um clube que mora no meu coração. Isso abriu muitas as portas para mim. Eu acho que isso eu tenho que muito agradecer ao Sampaio Corrêa por tudo. O Sampaio é campeão brasileiro da Série D! De ponta a ponta, o tricolor é tri, o tricolor é tri, o tricolor é tricampeão brasileiro! Tricampeão brasileiro, o único do país a levantar 3 taças em divisões diferentes. E o começo de toda essa glória já faz tempo, viu? A bola ainda era de couro e a foto entrega tudo. Já faz mais de 50 anos. E tem memória viva, viu? Esse aí é o Neguinho, que fala todo orgulhoso da conquista de 1972. Afinal, foi ele o cara que bateu 5 pênaltis seguidos, após empate no tempo normal com o Campinense na grande final. E
que é o personagem mais emblemático da pioneira conquista da Bolívia, que lá na década de 70 já era muito querida. Lembro como se fosse hoje, passando esses anos todos. Dor no canto direito, dor no canto esquerdo e no meio. O título de 72 era chamado de Brasileirinho à época e depois foi nomeado de Série B. A década de 70 passou e a de 80 também foi embora. Mas quando a de 90 estava prestes a dar adeus, o Sampaio quebrou um jejum de 25 anos e levantou a taça de um novo campeonato brasileiro, o da Série C, conquistado de forma invicta no Estádio Castelão, que já começava a aparecer na centenária história do Sampaio. E entre tantas histórias naquela conquista, há de um então garoto que fez questão de marcar na pele o sangue encarnado que derramou no bicampeonato brasileiro da Bolívia querida. Toninho, que lá no título de 1997 tinha apenas 22 anos, mas já era conhecido como Xerifão. Sou Toninho, mais conhecido Toninho Xerifão, que a torcida me colocou esse apelido. Eu comecei desde 93, desde novo, 17 anos. Fui campeão da Copa Norte, fui campeão da Copa Norte e Nordeste, campeão brasileiro invicto da Série C, fui terceiro da Conmebol, tá entendendo? Então hoje e vários títulos maranhenses, então hoje é uma satisfação, cara, de vir falar do clube que eu tanto amo. Calma, Xerifão, chega devagar. Primeiro me fala do sentimento de participar daquela avalanche de emoções do título sobre a Francana. Os torcedores do Sampaio nem deixaram terminar o jogo para invadir o campo e soltar o grito engasgado de "é campeão". Depois que a gente entrou no estádio e viu aquela torcida, aquela massa, não tinha como, cara, a gente perder aquele jogo. Nem que a gente tinha que sair de lá sangrando, mas a gente tinha que ser campeão ali naquele dia. Pra você ver que nesse dia a torcida nem deixou terminar o jogo direito, né? Entrou logo, na hora que o Cal fez o terceiro gol, mas foi uma emoção muito boa. Quem estava lá em 97, mas não jogou porque ainda era o suja-roupa, era o Arlindo Maracanã, que mais tarde seria capitão de uma nova conquista. Em 97 nós ainda, como mela-roupa juvenil ali, a gente participando, né? Estando ali com os jogadores, com o Luiz Almeida, ali com o Erli. Ali foi aprendizado para nós, ali você já conhecendo, já vivendo uma história de um grande clube, né? Ali vendo ali a torcida, ali o dia a dia, né? Já visualizando coisas maiores. Pois é, história é o que não falta para o Arlindo Maracanã. Imagine o tanto de camisa histórica que ele tem. Olha aí, o Capita, perdidinho para escolher uma. Só que não há dúvida que essa é a mais importante. A do Tricampeonato Brasileiro de 2012, com campanha também invicta na Série D do Brasileirão. Manteve a taça, vindo ali o estádio lotado, foi emoção que até hoje sempre eu vejo, eu tenho um vídeo, né? Sempre eu gosto de ver o vídeo e fico relembrando aquele momento, né? Ali eu, Rodrigo Ramos, ali levantando o troféu, tinha Eloy, Mimica, Robinho, Pimentinha, o próprio Sérgio Frota. Então, para mim, foi um momento que ficou eternizado. Ainda mais o Sampaio Corrêa, que não tem como me separar eu do Sampaio. Mas olha só, o Sampaio não tem apenas a curiosidade de ser o único time do Brasil a levantar taças em 3 divisões diferentes. A Bolívia querida também é o único time do planeta a ser campeão por 2 regiões diferentes. O tricolor foi campeão da Copa Norte e da Copa do Nordeste. Em 1998, na Copa Norte, Toninho Xerifão também estava na conquista, mas dessa vez como capitão. E é muito emocionante o cara levantar troféu. Você pode perguntar para qualquer capitão de alguma equipe que seja campeão, e foi muito, muito gratificante mesmo. Mas o Nordeste definitivamente foi do Sampaio somente 20 anos depois. Em 2018, quando a Bolívia querida calou a Fonte Nova, superou o Bahia e levantou a orelhuda. De quebra, ainda teve o grande craque da competição, o goleiro Andrei,
Um título onde foi com a cara de Sampaio Corrêa, com muita luta, com muito empenho. E eu estou passando aqui para desejar muito sucesso ao longo de muitos anos. E ainda tem gente no elenco atual que estava lá, naquela conquista. E acabamos indo bem, a equipe, o grupo encaixou e acabamos conquistando esse título, que para mim eu já tinha sido vice antes e tive outra oportunidade e sabia que não poderia deixar passar. Ganhei esse título aqui para ia ficar marcado aqui na história do clube, um título de expressão. Fico feliz por isso, por dar essa conquista. E muito grato a tudo que aconteceu naquele ano, que foi muito especial. Mas não é só nos gramados que o Sampaio tem uma história de conquistas e de glórias. Nas areias também tem taça nacional. As Copas do Brasil de 16 e 2018 e o Campeonato Brasileiro de 2022. Nas quadras, a Bolívia Querida é tricampeã brasileira de basquete feminino. Levantou a taça em 2016, 2019 e no ano passado. Honrando sempre as cores do Sampaio, o nosso estado, o estado do Maranhão. E esse ano, o centenário, é um ano especial, né? A gente quer presentear o torcedor tricolor, o torcedor maranhense, com um título inédito, que seria o tetracampeonato, que é um sonho de todos nós e num ano tão especial que é o centenário do clube. E no beach soccer? Felizmente o Sampaio se tornou um clube grandioso, com conquistas nacionais, Copa do Brasil, Brasileirão. E além disso, com atletas como o Datinha e o Bobô na seleção brasileira, a Adriele na seleção brasileira, isso traz muito orgulho para os maranhenses. E tá vindo muito mais. A sala de troféus certamente vai ficar pequena, porque a Bolívia Querida desse Maranhão segue sempre em constante duelo.